Irmãos, na semana passada, até como uma prestação de contas para a igreja, na semana passada nós estivemos em São Paulo, saímos daqui, era para termos saído no sábado, na sexta, saímos no sábado. Os irmãos viram a notícia de uma aeronave que deu pane na saída ou não? Na decolagem? Era o nosso voo. A gente estava dentro dele. E aí, no meio da decolagem, o piloto parou lá, né? E entendemos que... Às vezes a gente fala, né? Que a gente descansa e confia no Senhor. E, de fato, foi o Senhor nos guardando ali, que a nave, pelo que os noticiários passaram, a nave poderia ter dado pane. E o Senhor nos guardou ali. Foi um tempo muito oportuno para nós, com os irmãos da rede de pastores, ali em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Um lugar simples, um povo simples, que ama o Senhor. Foi muito bom, assim, para a gente ver o Senhor trabalhando as mesmas coisas em tantos lugares do país, assim, sabe, irmãos? Foi muito gostoso. A gente sentar e conversar. Tinha um irmão lá do Pará, tinha outro do Amazonas, tinha irmãos do Mato Grosso, tinha irmãos de Minas, tinha irmãos da própria região de São Paulo, a gente aqui de Serra, pastor Fábio Tristão aqui também de Serra, pastor Pedro lá da Atos de Vila Velha, estávamos juntos ali também. Foi um tempo muito precioso. Por quê? Porque a gente não pode fazer igreja com a cabeça da gente. A gente precisa compreender que a igreja já tem um cabeça. E o cabeça da igreja é Cristo, irmãos. Amém? E aí, quando você senta à mesa com outros pastores, com outros líderes, de tantos lugares, e você ouve deles as mesmas coisas que a gente tem falado e tem compartilhado aqui, para nós é um encorajamento. E aí, numa conversa, você ouve que você falou algo que você não deveria ter falado. E isso é para nós uma correção. E muitas vezes você fala algo que o irmão, ouvindo, diz: eu nunca tinha pensado nisso. E aí você diz: que bênção poder repartir de Cristo com esse irmão. E nisso, todos sendo aperfeiçoados no Senhor ali. A gente ouvindo, repartindo, compartilhando, num ambiente de simplicidade. E, enfim, irmãos, a gente se alegra, né? Inclusive porque os irmãos ouviram o meu parecer há 2 semanas atrás, de que a gente não vai esconder da igreja quando a gente for viajar. Amém, irmãos? Porque a certeza que você tem não é que é o pastor que vai pregar, ou é o Rafa que vai pregar. O que nós valorizamos é que a Escritura será pregada. Amém, irmãos? E aí nós recebemos aqui na semana passada o Isaac, que é um bom amigo, um irmão piedoso, o irmão de espírito brando, né? Como eu aprecio, queridos, irmãos de espírito brando. Por quê? Porque eu sei como eu sou truculento. Então, quando eu ouço um irmão de espírito brando, e o irmão novo, né? O irmão de 30 anos de idade ali, eu falo: meu Deus, se eu tivesse essa brandura com 30 anos de idade, teria sido mais fácil minha trajetória, né? E essas coisas são inspiradoras para nós de ouvir de Cristo por meio de um irmão piedoso como é o Isaac. Amém, irmãos? Nós estamos na sequência de ministrações, a nossa série de mensagens Ele habitou entre nós, expondo o Evangelho de João, e nós abordamos até João 13. Semana passada o Isaac pregou uma mensagem temática e hoje a gente vai dar continuidade em João 14. Os irmãos encontraram aí já João 14? E aí, João? Falou João, ele já antenou, né? Que barato. Você tá bem, João? Os irmãos encontraram João 14? Amém? Vamos ler a primeira porção aqui. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Vamos então ler. Eu vou ler aqui Tá bom? Diz o seguinte a Escritura: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito,
pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Vamos até aqui na primeira porção. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Pai bondoso, querido e amado, quero nesse momento, junto dos meus irmãos, colocar o meu coração, colocar os nossos corações diante do Senhor, Pai, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, as nossas fragilidades, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes a nossa forma de viver não tem revelado na plenitude que o Senhor está em nós. Contudo, Senhor, nesse momento, mais uma vez, queremos nos submeter à autoridade da Tua Palavra. Queremos nos submeter à autoridade das Sagradas Escrituras. E que assim como o Senhor mesmo disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado e ensinado. Senhor, que enquanto compartilhamos a Tua Palavra, que sejamos limpos, que sejamos lavados, Senhor. Que sejamos, Senhor, também moídos por aquilo que o Senhor tem a repartir conosco essa manhã. Vem, Senhor, nesse momento, sobre cada irmão, cada irmã, que possa estar aqui com o seu turbulento, inquieto, ansioso e preocupado. E nesse momento, Senhor, vem silenciar todas as vozes na nossa mente, no nosso coração, todo, Senhor, pensamento acelerado, que seja nesse instante apaziguado, aquietado pela paz que só o Senhor tem para nos dar. E assim, Senhor, que a nossa mente e os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bem, irmãos. Irmãos, dentro da exposição do Evangelho de João, algumas semanas atrás, o Rafael Guzzo, trouxe para nós a palavra em João capítulo 11. Em João 11, os irmãos lembram que foi o último sinal dentre aqueles descritos em João, não necessariamente o último milagre de Jesus, mas foi o último sinal exposto em João, está ali em João 11. E qual foi esse sinal? Os irmãos lembram qual foi esse sinal? Em João capítulo 11, tiver que dar uma colada aí, volta aí, irmão. Dá uma olhadinha na Bíblia aí. Foi a ressurreição de quem? De Lázaro. Naquela ocasião, em João 11, Jesus fez uma declaração. E uma das declarações que Jesus fez em João 11 foi quando ele declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Isso acontece em João capítulo 11. Então Jesus traz Lázaro do mundo dos mortos,
devolve-lhe a vida, e esse sendo como o último sinal descrito ali no Evangelho de João, Jesus está declarando que ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 12, nós vemos Jesus agora tendo uma conversa com os discípulos, e naquela conversa com os discípulos ele estava deixando claro que ele morreria. Ele estava deixando claro que ele seria traído, que ele seria preso e ele seria morto. Isso descrito em João capítulo 12. Inclusive, Jesus usa uma expressão extremamente importante quando ele diz: se o grão de trigo não morrer, nada será produzido. Inclusive, quando pregamos aqui algumas semanas atrás sobre João 12, nós reforçamos um elemento de que muitas vezes nós queremos produzir algo em favor do reino de Deus sem morrer. E só poderemos, de fato, glorificar o nome do Senhor quando a nossa natureza for plenamente mortificada. Em João capítulo 13, nós vemos Jesus reafirmando o que aconteceria, que ele tinha dito em João 12. Ele reforça o novo mandamento, ele reforça a importância do serviço, ele fala sobre a importância de lavar os pés. Jesus fala sobre a importância do amor ao Senhor e o amor aos irmãos. Jesus fala que ele seria traído e ele revela o traidor quando ele diz: aquele que o pegar um bocado, molhar no vinho e lhe der na boca, aquele será que vai me trair. E é revelado o traidor ali, Judas Iscariotes. Judas, então, surpreendido naquele momento de revelação, onde é trazido à superfície, às claras, que Judas Iscariotes seria o traidor. Então Judas sai daquele lugar onde eles estavam, onde os discípulos estavam, e Pedro se ergue dizendo: não, Jesus, você não vai morrer, Jesus. E inclusive eu não vou te abandonar, eu vou ficar com o Senhor até onde tiver que chegar. E aí Jesus duramente confronta a Pedro. E Jesus diz algo para Pedro. Jesus diz: Pedro, você está achando que você está com a bola toda aí, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Irmãos, eu quero trazer aqui para nós o estado do coração dos discípulos e também o estado do interior do nosso Senhor. Porque os discípulos estavam ali convivendo aproximadamente 3 anos com Jesus. Eles estavam acompanhando Jesus na trajetória. Eles participaram de todas as vezes que os religiosos estavam subjugando Jesus. Eles participaram de todas as vezes que Jesus teve que se retirar a fim de não ser apedrejado. Eles participaram de toda a trajetória do ministério público de Jesus. E Jesus está dizendo, primeiro, que vai ser levado à morte. Jesus está dizendo: eu vou ser traído. E agora eles sabem quem é o traidor. Aquele que era, talvez, aqui não é uma afirmação, porque não temos o elemento bíblico para afirmar isso, mas aquele que talvez era o discípulo mais velho e mais experimentado e o mais bocão, aquele que geralmente era a primeira voz dos discípulos, que era Pedro, aquele que era talvez o cara que tinha mais credibilidade na hora de falar, Jesus diz que ele vai negar. E o estado interior agora dos discípulos era de extrema angústia. Mas não somente dos discípulos. E esse é um ponto que eu quero trazer para nós compartilhar, irmãos. Que Jesus, nós sabemos, se a gente for observar os evangelhos sinóticos também, nós vamos perceber que Jesus teve uma noite de oração e angústia antes de ser tomado pelos religiosos e ser preso. Que Jesus subiu ao Getsemane para orar. Inclusive, os discípulos não suportaram orar com Jesus. Os discípulos o deixaram só, eles desfaleceram de exaustão e tristeza. E Jesus ficou ali sozinho orando, e a Bíblia diz que ele chegou a transpirar o quê, irmãos? Sangue, tamanha era a sua agonia. Amém, irmãos? E isso é um elemento que está nas Escrituras. Agora, aquele que é o Cristo, nosso Senhor,
ainda que estivesse em agonia, ele se vira para os discípulos e diz: não se turbe o vosso coração. Eu não sei o que isso leva você a pensar, mas Jesus, estando em agonia interior extrema, vislumbrando a aproximação do momento de seu sofrimento e sua morte, Jesus, ainda que estivesse em angústia, foi capaz de oferecer consolo. Você ouviu isso? Jesus Cristo, ainda que estivesse em angústia, foi capaz, pela capacitação do Espírito, não apenas por uma condição humana, irmãos. É importante nós entendermos isso, que a Bíblia nos ensina todo o tempo que Jesus andou na autoridade outorgada pelo Pai por meio do Espírito. Isso quer dizer que na autoridade outorgada pelo Pai, por meio do Espírito, ainda que estejamos em dias de angústia e sofrimento, por meio do Espírito, ainda somos capazes também de, como Jesus, proporcionar consolo àqueles que carecem. Você está entendendo isso, irmão? Ah, mas aqui era Jesus. Sim, irmão. Mas o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus em Atos 2 foi dado a nós, irmãos, para que nós também pudéssemos andar no poder do Espírito. Você está entendendo isso ou não? Sabe o que é andar no poder do Espírito, irmão? Andar no poder do Espírito não é andar fazendo barulho. Andar no poder do Espírito é seguir os passos de Jesus, é fazer o que Jesus fez. Isso é andar no poder do Espírito. Andar no poder do Espírito é ser capaz de, ainda que você seja esbofeteado de um lado, você é capaz de dar a outra face, porque isso é contrário à natureza humana. A natureza de Adão não faz isso. Somente aquele que é nascido da água e do Espírito é capaz de fazer isso. Isso é andar no poder e na autoridade do Espírito. E Jesus, quando começa aqui a dizer, ele vai dizendo aos discípulos que o coração de vocês não esteja angustiado. Creiam em Deus, creiam também em mim. E quando Jesus diz ali no verso de número 3, mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, temos aqui várias coisas para ir abordando nesse texto. Quando no capítulo 3 Jesus diz claramente que ele vai para o Pai, mas ele nos prepararia o quê, irmãos? Ele nos prepararia morada, ele nos prepararia um lugar. Sabe o que é importante nós compreendermos que Jesus está dizendo? Essa expressão, Graciele, David, que Jesus usa, vos prepararei lugar, ele diz, na casa de meu Pai. Ah, irmãos, tem algo por detrás dessa expressão. Porque quando os judeus aqui estavam migrando, estavam rompendo com o judaísmo e adentrando o evangelho ali, ouvindo o evangelho de Jesus, muitos deles estavam sendo desamparados por suas famílias. Muitos deles estavam sendo rechaçados por suas famílias. Uma das coisas que aqui no nosso país a gente não entende, porque aqui no nosso país o Estado, a religião e a educação, elas caminham de modo independente, ainda que uma sofra a influência da outra, não há uma obrigatoriedade legal. Mas em países no Oriente, a legislação é com base na religião. Isso quer dizer, rompimento com o judaísmo clássico fazia com que aqueles primeiros discípulos de Jesus fossem lançados na orfandade. Preste atenção nessa expressão. Fossem lançados para a orfandade. Por isso, quando Jesus diz, eu vou para o Pai. Quando ele fala, eu vou para o Pai, ele está trazendo uma compreensão sobre família. Ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está dizendo, ainda que vocês tenham perdido aqui na terra um lugar de habitação, com o nosso Pai, vocês terão morada. Você está entendendo isso, irmãos? Por isso que falar de igreja, eclesia, não é falar de um sistema religioso formal
e apenas baseado em um CNPJ, uma placa. Mas falar de igreja é falar de família. Porque Jesus, que inaugurou a igreja, é aquele que vai casar com a igreja, ele sempre pretendeu ter uma família. Vocês estão compreendendo até aqui, irmãos? E Jesus continua dizendo aqui, ele vai e fala que vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quando Tomé diz, não sabemos o caminho para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E então no verso 6, Jesus dá uma resposta tão especial que a gente conhece tão bem. Jesus vai, levanta a sua voz e diz, Tomé, tinha que ser Tomé, né, irmão? Tinha que ser Tomé, né, irmão? Para perguntar, né, Jesus e tal. Tinha que ser Tomé, mas talvez fosse a gente, irmão. Eu não. Que a gente briga assim, Tomé, pelo amor de Deus, nós cegos, né? O cara não enxerga nada, não crê. Mas talvez fôssemos nós ali. E aí Jesus estufa o peito ali e declara algo importante para nós. Jesus diz, eu sou o quê, irmãos? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus faz essa declaração, é importante nós entendermos que a mente do judeu estava muito atrelada quando eles ouviam a história de Israel no período do deserto, no período do êxodo. Durante o êxodo, a habitação de Deus era o quê, irmãos? Durante o êxodo, o período que Moisés conduziu o povo ali do Egito até Canaã, a habitação de Deus ela era móvel, não é verdade, irmãos? Era um tabernáculo. E esse tabernáculo, ele tinha quantas regiões? Quantas alas ali principais ali nesse tabernáculo? 3 partes principais, a saber, o átrio ou pátio, tinha o lugar santo e o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde dentro do santo dos santos havia um objeto ali dentro. Os irmãos lembram qual era dentre os objetos no santo dos santos, qual era o principal objeto descrito ali? A Arca da Aliança. É muito importante nós entendermos algo, que quando nós lemos Êxodo e lemos Levítico, nós precisamos compreender que os elementos presentes ali no tabernáculo, todos eles tinham uma simbologia que apontava para Cristo. É importante lembrar, e como não trazer à memória algo que eu ouvi daquele que foi meu pastor por 15 anos, pastor João Aparecido, que esteve aqui entre nós alguns meses atrás, e ele trazendo um dia numa mensagem, trazendo uma reflexão de que a Arca da Aliança era um objeto feito de madeira de acácia, uma madeira de difícil tratamento, era difícil fazer tábuas de madeira de acácia porque era uma madeira muito retorcida, mas também uma madeira extremamente resistente e perfumada. E a arca também era recoberta com uma camada de ouro. E todas as vezes que nós vemos na Escritura, no Antigo Testamento, a expressão ouro está associada à glória de Deus. E quando nós vemos esse objeto, que falamos de madeira recoberta por ouro, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, nos mostrando que Cristo é inteiramente homem, inteiramente Deus. E recentemente, ouvindo uma palavra de John MacArthur sobre essa expressão, um homem que Jesus foi inteiramente homem, inteiramente Deus, eu preciso trazer uma reflexão para nós. Como eu me recordo de ter lido um livro de Francis de Lipsis, há alguns anos atrás, que falava exatamente sobre a relação entre Salomão e a Sulamita, que também é uma relação de um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E na relação entre Salomão e a Sulamita há uma descrição que eu preciso que você reflita sobre ela. Na descrição, Salomão, querendo ver o povo, ele se cobre de uma capa, assume o vestuário de um camponês e vai andar entre o povo. E ele, no meio de uma vinha, ele conhece uma mulher, ele conhece a Sulamita. E ele está ali sendo rei, mas se portando como um camponês. Ele não abriu mão de quem ele era, ele apenas se portou como um camponês. E ele disse, se prepare, Sulamita, porque haverá o dia
em que eu vou voltar a essa vinha, mas quando eu voltar a essa vinha, eu não virei mais como um camponês, mas eu virei assentado em meu cavalo branco, com meu manto real, para desposar você e tomar você como esposa. Você entende o que seria agora ouvir que Cristo, Jesus, inteiramente homem e inteiramente Deus, sendo, quando nós dizemos que ele se esvaziou de si mesmo, ele não abriu mão de sua divindade, mas ele se portou como um de nós. Até mesmo porque a Escritura nos ensina que quando Jesus foi levado ao cume de um monte, à ponta de um lugar, sendo tentado pelo diabo, ele disse, se eu desse ordem aos meus anjos, eles viriam aqui e me serviriam. Isso mostra que Jesus se portou como homem, ainda sendo Deus. Você ouviu isso, irmão? Amém? E diante desse cenário, quando nós vemos, lembrando agora do que havia dentro do templo, que havia dentro do Santo dos Santos, e Jesus diz, eu sou o caminho, porque os judeus tinham na mente que para entrar e acessar o lugar da presença precisaria passar por um véu. E Jesus está dizendo, aquele véu que impede vocês de conhecer a pessoa de Deus, aquele véu será caído e vocês conhecerão a Deus por intermédio da minha vida. Por isso que o autor, o escritor aos Hebreus diz que nós temos em Cristo aquele sumo sacerdote que se compadece de nós e que abriu um novo e vivo caminho. Quando Jesus declara, eu sou o caminho, ele está deixando claro para os discípulos que todo impedimento que havia naquele tempo para que as pessoas pudessem conhecer a Deus, por meio de Jesus, eles poderiam conhecer o nosso Pai. Você ouviu isso, meu irmão? E quando Jesus vai e externa isso, Jesus ouve de Filipe uma pergunta, e aí Tomé faz uma pergunta que revela compreensão ou incompreensão, irmãos. Quando Tomé faz uma pergunta daquela, fala, Jesus, a gente não sabe para onde o senhor está indo. E Jesus diz, Tomé, pelo amor de Deus, eu estou voltando para o Pai. Se você quiser ir ao Pai, tem que ser por meu intermédio. Agora preste atenção em algo, irmãos, que eu quero aproveitar num tom bem pastoral aqui. Eu quero firmar o pé em um preceito que nós, como igreja, precisamos compreender. Nós, muitas vezes, ouvimos de pessoas em ambientes de trabalho, em ambientes acadêmicos, nós ouvimos que há vários caminhos levam a Deus e está tudo bem. E muitas vezes nós paramos e não processamos aquilo com base no prisma da verdade. Pela Sagrada Escritura, irmão, e um cristão é aquele que acredita, que deposita a sua fé na autoridade das Escrituras. E aqui as Escrituras nos ensinam que o único meio de ir ao Pai é por intermédio de Cristo Jesus. Então, quando alguém me disser que vários caminhos levam a Deus, eu não preciso entrar num embate. Porque quem quer me ouvir me chama no privado. Você ouviu o que eu disse? Amém ou não, irmãos? Então a gente não precisa entrar num embate desnecessário muitas vezes, se não for um ambiente saudável para a proclamação do Evangelho. Entretanto, eu não devo, como um cristão, aceitar o fato de alguém dizer todos os caminhos, vários caminhos levam a Deus e na minha mente isso ser normal, irmãos. Porque a Escritura diz que Jesus declarou, eu sou um artigo definido. Não é um, eu sou um. Pastor, mas então vamos avançando. Quando Filipe disse, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você tem a impressão que Filipe está meio que tentando dar um fim na conversa ou não? Estava aquela conversa meio, mas Jesus, como é que vai ser? É como se Filipe levantasse e falasse assim, Jesus, então resume a parada então pra gente. Mostra o Pai pra gente, aí tá tudo certo. Depois você mostrar o Pai, a gente quer. E aí quando Filipe faz essa pergunta, eu fico imaginando, sim, se fosse a gente no lugar de Jesus, né? Se fosse a gente no lugar de Jesus, irmão, acho que a gente levantava, né? Dava um
papo. Rapaz, pelo amor de Deus. Jesus aqui fala algo, irmãos. E aí esse é o ponto, inclusive, que no meu coração isso tem assim, eu tenho buscado da parte de Deus, assim, Senhor, me ajuda a desenvolver isso. De nós entendermos o tom com que Jesus respondia às coisas que lhe eram questionadas. Porque nem sempre o tom que a gente fala, sim, nem sempre o tom que a gente fala é o tom que a Escritura está nos trazendo. E eu fico imaginando Jesus olhando para Filipe como um pai que ensinou o filho de 10 anos a mesma coisa um tempão, e o raio do menino não entendeu nada. Só que o coração do pai, cheio de terno amor, ele ainda olha para o filho e responde, querendo colocar esse filho no caminho. Não é querendo levar esse menino, tipo assim, dar uma nele e acabou. Não, irmãos. E aí quando Jesus agora vai responder a Filipe, Jesus diz, há tanto tempo estou com vocês, Filipe. Há tanto tempo estou com vocês. Sabe por quê, irmãos? Quando Filipe diz, Jesus, mostra-nos o Pai. Você sabe do que estou falando? Sabe qual era o pano de fundo do pedido de Filipe? Ele estava lembrando daquele que foi chamado de um dos patriarcas de Israel, estava lembrando de Jacó. Que Jacó teve um encontro em Peniel, um lugar que ele chamou de Peniel, onde ele reuniu pedras ali e construiu um altar ao Senhor, porque ele teve uma visão do céu. Preste atenção, irmão. E nessa visão do céu, ele viu o quê? Ele viu uma escada que ligava os céus e a terra. E anjos faziam o quê? Subiam e desciam. Quando Filipe pede, mostra-nos o Pai, ele está lembrando de Moisés, quando disse, rogo-te que me mostres a tua glória. E o Pai lhe responde, você não pode ver a minha face, mas passarei a minha bondade diante de você e você estará na senda da rocha e você me verá de costas. Então, quando Filipe estufa o peito e diz, Jesus, mostra-nos o Pai, ele estava em mente Jacó e Moisés. Só que Jesus é o esplendor da glória de Deus. Não precisava mais de uma escada entre céus e terra, porque o Filho de Deus se torna o Filho do homem e habitou entre nós. Cristo Jesus está dizendo, Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem olha para mim, vê aquele que me enviou. Quem tem os olhos em mim está aprendendo a conhecer o Pai. E Jesus ainda avança na fala e diz assim, Filipe, ainda que seja difícil para você enxergar para além desse corpo físico que eu tenho, creia tão somente porque eu faço as mesmas obras. Preste atenção nisso. Creia tão somente porque eu faço as mesmas obras. E quando Jesus fala isso, ele está ali se dedicando a que Filipe tenha os olhos abertos. Irmãos, que nós tenhamos olhos abertos para conhecer o Pai. Quantos estão comigo até aqui, irmãos? Amém? E quando nós vemos o avanço do texto, nós vemos Jesus dizendo claramente, verso 11, diz assim, creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, eu já não estou enxergando da mesma forma.
Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, nesse momento, inclusive, trabalhar de modo muito instrutivo em relação a isso. Muitos de nós, dependendo da formação que tivemos em nossa infância, adolescência, juventude, início da fase adulta, nós somos ensinados aqui que por meio de Jesus nós vamos fazer obras ainda maiores e tal. É importante nós compreendermos que quando nós falamos acerca do que Jesus está ensinando aqui, essas obras maiores, está falando de... Jesus estava se referindo aos sinais que ele tinha realizado. Tinham sido quantos sinais descritos em João aqui, irmãos? Foram quantos os sinais descritos em João? Foram 7 sinais. Cada um dos sinais foi Jesus se apresentando como o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E à medida que Jesus estava se revelando como Filho de Deus, ele estava glorificando a quem? Ao Pai. Diante desse cenário, o que nós compreendemos? Que quando Jesus disse que vocês farão obras maiores, não é maior na magnitude, mas é maior na extensão e na continuidade de revelar que o Pai é glorificado no Filho, e hoje o Pai é glorificado por meio da sua igreja, não por meio de você, no singular. Você está ouvindo o que eu disse ou não? Não por meio apenas da sua vida no singular, embora você no singular deva glorificar a Deus. Mas esse texto não nos coloca na posição de arrogar para nós mesmos a posição de que nós faremos sozinhos milagres maiores do que Jesus fez. Porque nós estamos falando de sinais ao longo do texto de João que apontavam para o Verbo que se fez carne, e ele disse claramente várias vezes em suas orações, Jesus com o Pai, dizendo: Pai, glorifica o teu nome por meio do Filho. Você ouviu o que eu disse ou não? Pai faz o quê, irmão? Glorifica o teu nome por intermédio do Filho. Então, quando nós lemos esse texto, isso nos coloca não como aqueles que são protagonistas de algo, mas nos coloca como aqueles que estão como parte da igreja invisível, dando continuidade às obras de Jesus aqui na terra. Você está entendendo ou não, irmão? E isso daqui, inclusive, abrindo a Bíblia, lendo o texto, explicando o texto, aplicando o texto e fechando a Bíblia, a gente corta as asas de muita gente que acha que ele sozinho está aqui na terra para fazer todos os sinais. Por isso, irmão, assim, deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus. E isso tem sido uma preocupação no meu coração pastoral com alguns irmãos. Irmãos que caminham conosco e outros que são amigos que eu tenho, cristãos em outros lugares. Gente que se alimenta de algumas coisas, de vídeos, passam por profetas e apóstolos nos dias de hoje. E isso está trazendo confusão ao coração de muitos. Toda a revelação que a Escritura tem, irmão, ela é suficiente para você. Nós não precisamos glamorizar o que está acontecendo aí fora. Então tem irmãos que precisam limpar as suas redes sociais, irmãos, para parar de assistir e se alimentar de um tanto de bandalheira de gente que está fazendo por aí. Porque aí a gente vai conversar com o irmão, com a irmã, e a gente percebe que tem uma carga de um ensino que é outra semente. Não é a semente que você está recebendo aqui das Escrituras. É outra semente. E é meu papel ser aquele que vai apacentar o rebanho de Cristo, exortando os irmãos aqui nesse lugar a que não aceitem outra semente. Uma semente baseada no humanismo, na glamorização de algumas coisas que não vemos o fruto do Espírito nisso.
a gente vê algo megalomaníaco, sem ver bondade, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade e benignidade. E eu acho que eu me fiz compreender aqui. Amém, irmãos? Feche os seus olhos e tampe os seus ouvidos quando você vê uma semente confusa sendo lançada na terra do seu coração. E aceite, sim, irmãos, a gente tem recomendado, irmãos, aqui nesse púlpito aqui. Quer ouvir, irmãos piedosos, irmão? Vai, ouça o Douglas, ouça o Leandro, ouça o Hernandes, ouça o Nicodemos, ouça o Subirá, ouça, irmãos, livremente, mas feche os seus ouvidos para um tanto de tranqueira que está acontecendo por aí. Gente que está brincando com o povo de Deus. E Jesus aqui ensinando uma palavra simples para nós, irmãos. Amém, queridos? Pastor, você está com sangue nos olhos? Tô, irmão. Tô, irmãos. O Senhor tem derramado assim, de uma forma muito especial, o coração de alguns irmãos, e eu faço parte desse grupo de irmãos. Um zelo pelo rebanho que a gente não quer que irmãos vivam de modo confuso aqui na terra, irmãos. Você vai conversar com irmãos, aí você ouve coisas que você sabe de onde veio, irmãos. E estão levando o povo à confusão mental. Nós não queremos irmãos confusos, nós queremos irmãos maduros entre nós, irmãos. Nós queremos irmãos sóbrios entre nós. Nós queremos irmãos equilibrados entre nós. Irmãos que se alimentam da Escritura. Você vai receber da Escritura não é só aqui, irmãos. Como eu acabei de citar, tantos outros irmãos piedosos que recomendamos. Mas, por favor, irmãos, tenha um filtro. Amém, irmãos? Dando continuidade à exposição, quando Jesus diz aqui no verso 13, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei. Ô, irmão, já usaram esse texto aqui em campanha ou não? Já usaram ou não, irmão? De pegar esse texto assim, Senhor, nós ligamos na terra aqui e vai ser ligado no céu. Tudo que nós pedimos em teu nome, nós cremos que o Senhor não fará. Ô, irmãos, estou fora de contexto, é pretexto para virar heresia, irmão. Por quê? Porque o texto está dizendo. Jesus está aqui falando sobre os sinais. Jesus está falando que os discípulos devem dar continuidade aos sinais. E aqui o texto está dizendo, tudo que pedirem em meu nome, não é pedirem em meu nome para nós recebermos, mas está dizendo, se eu estou dando continuidade às obras de Jesus aqui na terra, e eu pedir ao Pai que glorifique o nome dele, o nome de seu Filho, ele certamente o fará. Você está entendendo isso ou não? Quando alguém chega e solta para mim, não, eu creio que Deus vai me dar, porque tudo que eu pedi em nome de Jesus, você sabe que você está mostrando para mim que o seu Deus é mamão. Porque você só quer para o seu deleite. Por isso que na Epístola de Tiago nós vemos, pedis e não recebeis, porque pedis mal para o vosso próprio deleite. Mas não é sobre isso que a Escritura está nos ensinando. Quantos estão comigo até o presente momento? E aí agora, quando Jesus diz, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas está falando, olha o contexto. Jesus tinha dito, assim como eu estou no Pai, e o Pai está em mim, amém, irmãos? Que vocês estejam em mim, e em João 15, Jesus diz, eu estarei em vós. Então está falando de um povo que está em Cristo, assim como Cristo está no Pai. Então esse povo tem o coração de Jesus, que é como o coração do Pai. Então esse povo não pede para o seu próprio deleite. Então esse povo pede para glorificar ao Pai. Por isso, o Pai o responderá. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E aí essas mandingas de crente, a gente acaba com elas de vez, irmão. Acaba ou não acaba, irmão? A gente acaba com esse sincretismo religioso que a gente aceitou dentro da igreja cristã. E é nosso papel lembrarmos que quando Paulo escreveu aos irmãos na Galácia, dizendo, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou
está falando de gente que estava olhando para a Escritura e de repente começou a olhar para o lado. Não, mas isso aqui é bonitinho, junta isso daqui, soma isso aqui. Não, evangelho mais alguma coisa é igual a maldito. Ai daquele que tira uma vírgula ou acrescenta uma vírgula às Sagradas Escrituras. Precisamos buscar a pureza da abordagem do evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, fique piedoso para entendermos que o Senhor está nos chamando à maturidade. Tive a oportunidade de ontem compartilhar uma palavra na Batista Betel, o pastor Fábio Tristão. A igreja está completando 31 anos de existência aqui na cidade. E eu e o Fábio depois ficamos rindo, né? Batendo um papo, conversando e rindo, porque o Senhor me levou a compartilhar com os irmãos uma mensagem que era: o que eu devo saber sobre membresia? O que eu devo saber sobre membresia? E sobre membresia, irmão, é como uma família. Amém, irmãos? Que aí você tem aqui o Mateus, tem o Benjamin, tem a Milena, Manuela, Milena, e as crianças vão começar a crescer, tudo bem? Só que daqui a pouco já está um cabra, como o Gabriel, como o Ítalo, como a Letícia, como a Isabela, como a Débora. Daqui a pouco são adultos, já estão trabalhando, já são férteis, já estão na fase de gerar filhos. E não dá mais para conversar de leitinho com quem já devia ser mestre. Membresia é sobre conduzir a maturidade. Isso é membresia. Amém, irmãos? E é um tom importante que nós precisamos ter de conversa entre nós aqui. Porque a Sagrada Escritura, o tempo inteiro, Jesus está puxando aqueles homens para quê, gente? Para a maturidade, para a sobriedade. Jesus está puxando eles para que eles aprendam a ser como o grão de trigo, que se não morrer, não produzirá o seu fruto. E a gente tem gente que está muito vivinha, né? Muito cheio de nhenhenhé. Não, irmão, morra. Morra para si mesmo. Nós precisamos entender isso no nosso coração. Nós precisamos compreender que a mensagem do Evangelho, ela é uma esperança do tempo vindouro. E o sofrimento do tempo presente é para produzir em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando eu entendo isso, eu consigo, como Jesus, ainda que esteja com coração em aflição e agonia, ainda se mover como alguém que está produzindo consolo. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabe o que nós estamos entendendo? Que nós não estamos vivendo aqui como órfãos, estamos vivendo aqui como filhos. Só que não estamos vivendo como filhos que precisam ser amamentados ainda, tendo 30, 40, 50 anos de idade, como filhos capazes de representar os interesses de seu pai aqui na terra. Deixa eu trazer uma reflexão para vocês. Uma mensagem eu preguei em São Paulo, em 2017. Em 2017, Samuel tinha, de 2006, tinha 11 anos de idade. E quando eu estava pregando essa mensagem, eu citei algo sobre o Samuel e sobre o Daniel. Eu citei lá na igreja em São Paulo que eu saio de casa, Samuel é meu filho, mas ele não pode me representar. E por que ele não pode me representar? Porque ele ainda era um menino. Você entende isso ou não, irmão? Só que hoje Samuel tem quantos anos? 18 anos de idade. Ele já é maior de idade. Já me pediu habilitação, irmãos. Estou lascado. Depois ele vai pedir o carro e não vai pôr combustível, irmão. E eu vou pagar mais caro no seguro ainda. Aí, Stefan, me ajuda, Stefan. Mas hoje, se eu precisar em algumas coisas, olhar para Samuel e dizer assim, Samuel, você vai fazer isso daqui para o pai.
ele já tem faculdades mentais em condições de, em muitos assuntos, me representar. E ele, em algumas ocasiões, conhecendo o meu coração e a minha postura, ele já chegou e falou assim, aqui, não faz isso não, que meu pai não vai gostar. Ou faz de outro jeito, porque o meu pai, ele prefere assim. Bom, como eu faria? Por quê? O propósito de um pai é que os filhos sejam maduros para dar continuidade às suas obras. E Jesus, o Filho perfeito, Teleios, o homem maduro, foi aquele que revelou o Pai na totalidade aqui na terra. E que nós sejamos conduzidos a essa maturidade, irmãos, para que possamos viver aqui sendo aqueles que vão revelar o Pai, sendo parte da igreja de Cristo que revela a glória de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Nós vamos finalizar o sermão de hoje aqui.